Em 1510, o Oceano Índico aguarda um novo senhor. Portugal, uma pequena nação na beira da Europa, lança-se numa das maiores aventuras da história da humanidade: a busca pelo controlo das rotas das especiarias. O caminho para o Oriente estava aberto, mas o domínio sobre ele precisava ser conquistado. Era uma época de ambição, de coragem e de homens que ousavam sonhar com impérios. No coração desta saga estava um homem cuja visão moldaria o destino de nações: Afonso de Albuquerque. Conhecido como o César do Oriente, ele não era apenas um navegador ou um soldado, era um estratega genial, um arquiteto de impérios que entendia que o poder marítimo precisava de bases sólidas em terra firme. E para ele, essa base tinha um nome: Goa. Goa não era apenas mais um porto na costa da Índia, era a joia da coroa. Situada numa ilha, protegida por rios e com um porto natural perfeito, a cidade era um centro nevrálgico do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Quem controlasse Goa, controlaria o fluxo de pimenta, cravo, noz moscada e seda. Controlaria as riquezas que moviam o mundo. Albuquerque viu o que mais ninguém via. Goa não seria apenas um entreposto comercial, mas sim a capital de um novo império português no Oriente. Um centro administrativo, militar e cultural que projetaria o poder de Portugal por todo o Oceano Índico. A decisão estava tomada. Goa tinha que ser conquistada, a qualquer custo. A frota portuguesa surge no horizonte, um espetáculo de poder e determinação. As velas enfunadas pelo vento traziam não apenas soldados, mas o peso de uma nação inteira. A bordo, o ar é denso de antecipação. Ordens são gritadas em português antigo, cordas estalam sob a tensão, e os homens preparam-se para o inevitável confronto. Goa, governada pelo sultanato de Bijapur, não seria entregue sem luta. As suas muralhas eram imponentes, defendidas por soldados experientes e artilharia formidável. A primeira tentativa de conquista portuguesa, em março de 1510, resultou numa ocupação breve, seguida por uma retirada forçada. Mas Albuquerque não era homem de desistir. Ele reagrupou as suas forças, esperou o momento certo e, em novembro, voltou com uma determinação ainda maior. O ataque começa com um estrondo ensurdecedor. Os canhões das naus portuguesas abrem fogo, as suas balas de pedra e ferro rasgando o ar, em direção às muralhas da cidade. O som das explosões ecoa pela baía, enquanto a fumaça cobre o campo de batalha. Soldados portugueses, protegidos por armaduras de aço e armados com espadas e arcabuzes, avançam em botes em direção à praia. A resistência é feroz. Flechas e tiros de canhão chovem sobre os invasores. Homens caem, mas o avanço não para. Escadas são colocadas contra as muralhas, e a luta corpo a corpo começa, brutal e desesperada. O aço choca-se contra o aço, gritos de guerra e dor preenchem o ar. Cada metro de terreno é conquistado com sangue. A batalha prolonga-se, intensa e sem tréguas. O destino de Goa está em jogo. Num momento crucial, as forças de Albuquerque conseguem romper uma das portas da cidade. O que se segue é uma luta caótica pelas ruas estreitas. Os portugueses, em menor número, mas com uma disciplina de ferro e táticas superiores, empurram os defensores para trás. E então, o momento que define a história. No meio do caos, no ponto mais alto das muralhas, a bandeira do sultanato é arrancada e, em seu lugar, a bandeira portuguesa, com as suas quinas e castelos, é erguida lentamente contra o céu fumarento. É 25 de novembro de 1510. A vitória está selada. Goa é portuguesa. Com a cidade conquistada, a tarefa monumental de a transformar na capital do Estado português da Índia começa imediatamente. Afonso de Albuquerque não perde tempo. As muralhas são reparadas e reforçadas. Fortalezas são erguidas em pontos estratégicos, transformando Goa numa cidadela quase impenetrável. Mas a visão de Albuquerque ia muito além da defesa. Ele incentiva casamentos entre os seus homens e mulheres locais, criando uma nova população luso-indiana que seria leal à coroa. Igrejas começam a ser construídas, marcando a paisagem com a arquitetura e a fé europeias. Um hospital é fundado, um dos primeiros da Europa na Ásia, e uma casa da moeda começa a cunhar a nova moeda do império. Goa floresce. De Goa, como um coração a bombear sangue através de artérias,
O poder português expande-se. Novas rotas comerciais são estabelecidas e protegidas. Expedições partem para conquistar Malaca, no Sudeste Asiático, e Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico. O plano de Albuquerque de controlar os 3 pontos-chave do comércio do Índico, Goa, Malaca e Hormuz, estava a tornar-se realidade. Goa era a base territorial que permitia a Portugal sustentar um império vasto e essencialmente marítimo. Era o centro administrativo, o arsenal, o estaleiro e o refúgio seguro de onde a frota portuguesa podia operar, dominar e projetar o seu poder por todo o oceano. O legado da conquista de Goa é imenso e duradouro. Por mais de 450 anos, seria o centro do Império Português no Oriente. Um ponto de encontro único entre culturas, religiões e povos. Foi através de Goa que a Europa e a Índia trocaram não apenas especiarias e mercadorias, mas também ideias, arte, ciência e linguagem. Foi um capítulo complexo da história, com momentos de glória e de conflito, de cooperação e de dominação. A conquista de Goa foi mais do que uma simples batalha. Foi o ato de fundação de um dos primeiros impérios globais da história. Um império nascido da ambição, forjado na batalha e nascido das ondas. Obrigado por assistirem a esta viagem pela história. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever o canal para mais histórias como esta. Até à próxima.